Olá, amigos e irmãos em Cristo. Que a paz dele nos envolva e nos fortaleça. Sou Dailton Machado e faço parte dos trabalhadores, família, semeadores do bem. É um prazer estar com vocês para estudarmos um pouco mais e refletirmos sobre o tema Jesus e Justiça. Quais os ensinamentos de Jesus sobre justiça e o que é ser de fato uma pessoa justa? Jesus e Justiça é tirado do livro Jesus e Atualidade, série psicológica de Joana de Ângeles, volume 1, psicografado por Divaldo Franco. Especificamente lá no capítulo 7, fala-nos sobre Jesus e Justiça. Nosso objetivo é esclarecer acerca da atualidade do pensamento do Mestre Jesus. Surpreende os mais céticos, estudiosos da problemática humana, sempre complexas e cheia de desafios, em especial nesses dias. Profundo conhecedor da psique humana, Jesus penetrava com segurança no íntimo do indivíduo e descobria ali as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um geralmente procura esconder. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no atual momento, às mesmas conclusões que Jesus lograva com facilidade desde há 2000 anos. O Sermão da Montanha é um desafio, bem sabemos, de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que Jesus o anunciou. Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências a angústias e muitas das vezes alucinação, em especial com relação aos bens materiais, da fama, da glória, das disputas, muitas das vezes incoerentes, cegas. E Jesus ressurge então na nossa consciência em plenitude. Solícito amigo, afortunado pela humildade e segurança íntima. A atualidade necessita, não há dúvida, e urgente, de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar que caímos no abismo. Pensando nesta inadiável questão, a autora espiritual Joana de Ângeles apresenta neste livro, Jesus e Atualidade, 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturde a nossa civilização, buscando respostas da conduta
na terapia de Jesus e que nos traz resultados como a saúde, a paz, a felicidade. Tudo isso como experiência ainda não desfrutadas por nós, seja individual ou coletivamente. No capítulo 7, Jesus e Justiça, fala-nos que a justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator, de maneira que o torna útil para a sociedade na qual ele está inserido. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade. E esta, assim, possa que os males mais graves a afete. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis, que regem os povos e propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem desatina e o abuso da autoridade conduz aos extremos, levando muitas das vezes à loucura, à sandice. Em uma sociedade justa, todos desfrutamos de oportunidades seja de progresso, face a uma idêntica distribuição de renda. Nela, o forte deve amparar o fraco, aquele que está saudável deve socorrer o enfermo. Igualmente, o jovem deve ajudar o idoso. É um comportamento natural, decorrente de uma consciência clara de dever e que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. À medida que o homem desenvolve, os sentimentos e a inteligência se aprimoram. As suas leis tornam-se mais brandas e a sua justiça mais equânime, constante, imparcial. Nos povos primitivos, lembramos que a lei era a lei do mais forte, prevalecia. Depois, ela foi substituída mais tarde pela condição da hereditariedade, até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal passa a ter prioridade na ação livre de seus membros. É longo, bem sabemos, esse caminho. Para que seja alcançada o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça sem arbitrariedade,
sem punição. E Jesus fez-se defensor, o paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas na época era sempre a mesma. Era benevolente, e essa benevolência tinha o objetivo de educação. Lembramos que Nicodemos procurou Jesus, ele era doutor da lei, da alta câmara do Sinédrio ali dos judeus, e foi ter com Jesus. E Jesus concedeu-lhe uma entrevista, e nada foi diferente daquela que ele também facultou a Zaqueu, que era o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs na região de Betânia. E também ali há aquele ladrão que estava sendo crucificado com ele, mas que no último momento lhe pediu apoio. E ele não negou. Reconhecendo que os homens, se diferenciam pelas suas conquistas, seja elas ligadas à parte intelectual ou moral, e que a hierarquia no qual se encontra é de aquisição pessoal, sem vaidade ou privilégios. Assim reconhecia Jesus a todos os homens. E a todos ele proporcionava as mesmas condições e oportunidades educativas, jamais se excedendo com qualquer um deles. Lembramos ali da mulher adúltera, ou ainda a vendedora de ilusões, aos sacerdotes que viviam interrogando, ou ainda os saduceus, ou aos fariseus hipócritas. E Jesus sempre concedeu a todos eles o mesmo tratamento. Justiça. Quando Jesus repreendeu aqueles que tentavam envolvê-los em ciladas enganosas, que poderia comprometê-lo, ele usava sim de energia, mas sem esquecer de ter compaixão. Porque ele sabia que aquelas almas ainda eram enfermas. Devido ao procedimento de todos os acontecimentos ali e comportamentos daquele povo. Num período ali de arbitrariedade, Jesus, sempre que tinha esses momentos, ele era magnânimo. Jamais abusava do poder moral que ele tinha.
E ele sempre falou sobre a renúncia à arrogância. E ele mesmo se fez humilde, ensinou a generosidade, o amor, e o vivenciou. Jesus propôs que a nossa justiça não fosse a justiça dos fariseus. Que eles moralmente se encontravam doentes. E eles, que sempre fatigavam os fracos, exploravam as viúvas, as crianças, aproveitando-se da situação. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, eles necessitavam ser reeducados. Vítimas das circunstâncias infelizes que passamos ter quando não vivenciamos ou distanciamos do Evangelho. Devemos confiar em Deus e aguardar o plantio da nossa vivência, das nossas atitudes no dia a dia. E mesmo que sejamos injustiçados, não devemos desesperar. É preferível pagar agora o que nós esquecemos de regularizar no ontem, certo de que a falência das leis ainda terrenas não vai nos eximir de ser alcançado um dia, quando retornarmos à pátria espiritual pela lei divina. Então, finalizando, é melhor que nós estejamos sob reparação dos nossos compromissos, dos quais não recordamos, do que nós gozamos hoje da liberdade, mas ainda carregamos em nossa consciência a culpabilidade daquilo que escondemos. Fizemos um passado, seja mais recente ou um passado distante. E a real justiça sempre nos encontrará. Ela sempre encontrará o infrator. E que, por nossa parte, sejamos justos, equânime, como o Mestre nos ensinou, para com todos. E tendo ele como modelo de comportamento, modelo e guia. Usemos assim nossas experiências para melhorarmos, progredirmos intelectual e moralmente, mas tendo sempre
como base os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Que a paz dele seja em nossos corações. Fraternal abraço.